Clara nunca teve pretensões de ser especial. Era bibliotecária em uma pequena cidade no interior, casada com Henrique há mais de 30 anos, mãe de 2 filhos já adultos. Sua vida era marcada pela tranquilidade das rotinas. O café da manhã sempre no mesmo horário, as caminhadas no fim da tarde, os jantares silenciosos acompanhados por algum noticiário ou reprise de novela. Mas naquela noite, enquanto deitava ao lado de Henrique e o abraçava como fazia há décadas, algo a incomodou de forma inexplicável. Um cheiro. Não era exatamente ruim, tampouco familiar. Era como se o corpo dele exalasse algo metálico, levemente adocicado, com um fundo estranho de madeira molhada. Ela se afastou levemente, franziu o nariz e tentou ignorar. Talvez fosse apenas suor, ou algum resíduo de sabão na roupa de cama. Porém, nos dias seguintes, o cheiro persistiu. Discreto, mas constante. Sempre que ele se aproximava, Clara sentia. Um odor que ela nunca havia sentido antes em Henrique. Começou a lavar as roupas dele separadamente. Trocou os sabonetes, os shampoos, os detergentes da casa. Mesmo assim, o cheiro estava lá. Era como se fizesse parte dele. Ela comentou com Henrique, que riu com carinho. Você está ficando com o nariz mais apurado que o de um cão de caça, brincou, tentando aliviar a estranheza. Mas Clara não riu. Aquilo estava mexendo com ela de uma forma que nem ela mesma compreendia. Não era só um cheiro, era uma sensação incômoda, como se algo estivesse fora de lugar, como se seu corpo estivesse tentando avisá-la de alguma coisa. E quanto mais ela tentava ignorar, mais forte ficava. Passaram-se semanas, depois meses, e nada mudava, exceto a angústia silenciosa que começava a se instalar dentro dela. Uma intuição incômoda, insistente, que a fazia perder o sono, a fome e a paz. Levou Henrique ao médico. Um check-up completo. O clínico disse que ele estava em perfeita forma para um homem da idade dele. Pressão boa, colesterol sob controle, coração saudável. Mesmo assim, Clara não ficou aliviada. Pelo contrário, a certeza de que algo estava errado só crescia. Ela sentia isso no cheiro. O mesmo cheiro. Todos os dias. Henrique, acostumado com o jeito meticuloso da esposa, decidiu não discutir. Mas ao longo dos meses, foi perdendo a paciência. Você precisa confiar nos exames, Clara. Está tudo bem. Ela queria acreditar, queria muito, mas não conseguia. O cheiro estava ali, fixo, presente, quase como um fantasma. Clara então decidiu começar a anotar. Comprou um caderno simples e começou a registrar os dias, os horários, a intensidade do cheiro, o que Henrique comia, como ele dormia, como estava o humor dele. Era um diário do invisível. Ninguém sabia. Ninguém entenderia. E mesmo ela às vezes duvidava de si. Será que estava enlouquecendo? Chegou a fazer um exame psiquiátrico escondida da família. O resultado, sanidade mental preservada. O médico apenas sugeriu que ela estava passando por um período de estresse e ansiedade. Mas ela sabia que não era isso. O problema não estava nela. Estava nele, em Henrique. E era como se só ela conseguisse perceber. Com o passar do tempo, o cheiro começou a se tornar mais evidente em determinados momentos. Quando Henrique chegava do trabalho cansado, por exemplo. Ou quando dormia muito pouco. Nessas ocasiões, Clara sentia como se o odor ficasse mais forte, mais evidente, quase sufocante. Era como se seu corpo estivesse emitindo sinais, avisos silenciosos. Mas Henrique seguia o mesmo. Saudável, ativo, risonho. E ninguém, absolutamente ninguém mais, sentia aquilo. Clara começou a evitar cheiros fortes. Parou de usar perfume, de cozinhar pratos muito condimentados. Evitava ir a restaurantes e mercados. Queria isolar o mundo ao redor para conseguir compreender melhor o que estava acontecendo com Henrique. Os filhos começaram a achar que a mãe estava ficando obcecada. Comentavam entre si, às vezes na frente dela, às vezes pelas costas. Mamãe está estranha. Ela vive falando de um cheiro que ninguém sente. Acho que está inventando coisa. Clara escutava e se calava. Sabia que não adiantava tentar explicar. Era como contar um pesadelo e esperar que alguém sentisse o mesmo medo. Henrique, por sua vez, começou a se afastar emocionalmente. Tentava não discutir, mas claramente estava cansado do assunto. Começou a sair mais, a trabalhar mais horas, a evitar conversas profundas. Quando Clara tocava no assunto,
Ele mudava de tema ou simplesmente dizia que estava tudo bem. Mas ela sabia, e isso a machucava mais do que o cheiro em si. Sentia-se sozinha, incompreendida. Era como se estivesse segurando uma verdade que ninguém mais conseguia enxergar. Às vezes pensava em ir embora. Mas como abandonar alguém que ela amava tanto e que, em sua intuição mais profunda, ela sentia que precisava ser protegido de algo que nem ele sabia? Clara passou a viver entre a razão e a loucura, entre o silêncio e a angústia, até que um dia, ao visitar uma livraria no centro da cidade, ouviu uma conversa que a fez congelar. Dois jovens, aparentemente estudantes universitários, falavam sobre um estudo recente que investigava como certas doenças podiam alterar o cheiro natural do corpo humano. Um deles comentou: "Tem pesquisas sobre como algumas doenças neurológicas mudam o odor da pele. É sutil, mas é real." Clara ficou paralisada. Aproximou-se devagar e pediu desculpas pela intromissão, mas não conseguiu conter-se. "Vocês podem me explicar isso melhor?" Os jovens ficaram surpresos, mas dispostos a conversar. Ela contou parte da história, omitindo detalhes pessoais, e eles explicaram que sim, algumas doenças neurodegenerativas produzem alterações químicas no organismo que podem ser percebidas no suor, na pele, nos fluidos. Clara saiu de lá com o coração em chamas. Talvez, só talvez, ela não estivesse louca. Talvez aquele cheiro tivesse um motivo, uma razão médica, científica, e isso era, ao mesmo tempo, assustador e reconfortante. Naquela noite, pela primeira vez em anos, Clara não dormiu com medo, dormiu com esperança. No dia seguinte, marcou uma nova consulta médica para Henrique, um check-up mais completo, incluindo exames neurológicos. Enquanto aguardava os resultados, voltou à livraria, encontrou novamente os estudantes e pediu ajuda para entender mais sobre compostos voláteis e doenças silenciosas. Começou a estudar, a pesquisar. Queria entender tudo o que pudesse sobre aquilo. Estava decidida. Se havia uma verdade escondida no cheiro do corpo do marido, ela ia encontrá-la. 2 dias depois, o telefone tocou. Era do consultório médico. O tom da voz do atendente era diferente. Pedia que Henrique comparecesse pessoalmente, com Clara ao lado. "O doutor gostaria de conversar com os dois", ele disse pausadamente. Clara engoliu seco. Não sabia se estava pronta, mas sentia, no fundo da alma, que o que vinha dali para frente não teria mais volta. Clara passou a noite em claro. Sentada na beira da cama, observava Henrique dormindo. O rosto dele ainda tinha aquela expressão serena que ela conhecia tão bem. Mas agora havia uma tensão no ar, algo que não se desfazia nem com o silêncio da madrugada. A ligação do consultório tinha deixado uma sombra nos pensamentos dela. Por mais que já esperasse por esse momento, por mais que seu corpo lhe desse sinais há anos, a confirmação que se aproximava parecia pesada demais. Na manhã seguinte, vestiu-se em silêncio. Henrique também. Evitaram conversas triviais. Não houve café da manhã, apenas um leve "vamos?" e a caminhada até o carro. Durante o trajeto até a clínica, Clara mantinha os olhos fixos na paisagem, mas nada havia de fato. Sua mente estava a mil. Henrique, por outro lado, parecia curioso, mas calmo. Para ele, aquela era apenas mais uma consulta, talvez um ajuste aqui, outro ali. Nada sério. Afinal, sempre fora saudável. Ao chegarem, foram conduzidos diretamente para a sala do médico. O Dr. Mauro os cumprimentou com um semblante cordial, mas sério. Folheou lentamente os exames em sua frente e então começou a falar. Usou termos técnicos, pausas longas e olhares cuidadosos. Disse que alguns marcadores estavam alterados, que o sistema neurológico apresentava padrões atípicos para a idade, que seria prudente investigar mais a fundo. Não foi direto, nem alarmista, mas Clara entendeu. A confirmação não veio como um raio, mas como uma névoa densa que tomava conta do ambiente. Henrique parecia confuso. "Mas eu me sinto bem. Não estou sentindo nada." O médico assentiu. "Sim, por enquanto, mas o corpo dá sinais antes da mente perceber." Clara baixou os olhos. Lá estava a confirmação silenciosa daquilo que seu olfato já sabia há tantos anos. E mesmo assim, sentiu um nó no peito. Não havia alívio, só um peso enorme. Nos dias que se seguiram, a casa parecia em suspenso. Henrique tentou retomar a rotina, mas Clara sabia que algo havia mudado nele também. Já não era o mesmo. Havia mais silêncios nos espaços entre as palavras,
mais pausas nos gestos, mais cansaço em seus olhos. Ela passou a observá-lo como nunca antes. Cada movimento, cada tremor sutil, cada esquecimento bobo. Começou a notar coisas que antes ignorava. Os passos mais lentos, o olhar vago de vez em quando, a dificuldade em abotoar a camisa. Pequenas coisas. Detalhes quase invisíveis, mas que, somados, construíam um quadro claro. Ela estava vendo a transformação acontecer diante dos seus olhos e ninguém mais parecia notar. Clara intensificou suas leituras. Começou a frequentar palestras, encontros de cuidadores, rodas de conversa. Queria se preparar, mas também queria entender por que ela havia sentido aquilo. Era um dom, uma sensibilidade, uma maldição. Tentou conversar com outros familiares de pacientes diagnosticados, mas ninguém relatava o que ela passou. Era única, isolada em sua percepção. Foi então que decidiu procurar especialistas. Escreveu para universidades, médicos, laboratórios. Contou sua história com detalhes, do cheiro, do tempo, da certeza que teve. A maioria a ignorou. Alguns responderam com ceticismo, outros com curiosidade. Um deles, um pesquisador de uma universidade do sul do país, convidou Clara para uma conversa. Na semana seguinte, ela viajou sozinha. Levou seus cadernos, suas anotações, tudo o que havia registrado nos últimos anos. O Dr. Alexandre, o pesquisador que a receberia, era um homem jovem, mas com olhos atentos. Ouviu tudo com paciência, fez perguntas precisas, pediu detalhes sobre o cheiro, o momento em que surgiu, como variava. Clara falou por horas. Quando terminou, ele permaneceu em silêncio por um instante. Depois disse: "Você pode estar percebendo algo que os exames ainda não conseguem detectar. Isso é raro, mas possível." Pela primeira vez, Clara sentiu que alguém realmente acreditava nela. Aquela reunião plantou uma semente. O Dr. Alexandre pediu autorização para estudar os registros dela e prometeu entrar em contato se surgissem oportunidades para aprofundar a pesquisa. Clara voltou para casa com um sentimento estranho. Ainda não havia respostas, mas finalmente havia caminho. Henrique, por sua vez, não sabia da viagem. Quando soube, estranhou. Ficou chateado. Achava que Clara estava exagerando, insistindo num assunto que ele queria deixar para depois. "Eu estou bem, Clara. Você precisa parar com isso." Mas ela não podia. Não agora. Tinha descoberto que talvez houvesse algo maior ali, algo que poderia ajudar outras pessoas. Passaram-se meses. Henrique passou a tomar algumas medicações leves, recomendadas pelo neurologista. O quadro era considerado estável, mas Clara via os detalhes se acumulando. Os esquecimentos se tornavam mais frequentes, os passos mais incertos e o cheiro. O cheiro não mudava, permanecia ali, fixo, imutável, como uma assinatura silenciosa que estava por vir. Clara começou a evitar lugares públicos. Sentia que seu olfato havia se aguçado. Começava a perceber aromas diferentes em outras pessoas também. Mas tentava não se fixar nisso. Não queria enlouquecer. Um dia, no supermercado, sentiu um leve cheiro semelhante no corredor de enlatados. Virou-se discretamente e viu um senhor de cabelos brancos apoiado em uma bengala. Ele pegou uma lata, sorriu para a esposa e seguiu seu caminho. Clara ficou paralisada. Voltou para casa e chorou por horas. Não queria viver com aquele dom, se é que podia ser chamado assim. Sentia-se como uma guardiã de segredos que ninguém queria ouvir. O Dr. Alexandre entrou em contato novamente. Disse que havia conversado com uma equipe de pesquisadores e que havia interesse em testar a sensibilidade olfativa de Clara. Seria algo simples, com amostras controladas. Ela topou. Viajaram juntos até um laboratório improvisado numa universidade. Clara foi exposta a camisas usadas por pessoas saudáveis e por pacientes em fases iniciais de doenças neurodegenerativas. O resultado foi surpreendente. Ela identificou corretamente mais de 90% dos casos apenas pelo cheiro. A equipe ficou impressionada. Era algo inédito. Começaram a falar em estudos, em artigos, em colaborações. Clara, porém, não queria a fama. Só queria entender por que ela. Por que com Henrique? E o mais importante, se aquilo poderia ser útil. Henrique começou a perceber que Clara estava diferente, mais distante, mais pensativa. Questionou-a e ela decidiu contar tudo. A viagem, os testes, o interesse dos pesquisadores. Ele ouviu em silêncio. Pela primeira vez,
Não retrucou. Não sorriu. Não tentou desconversar. Apenas disse: eu acredito em você. Sempre acreditei. Só não queria admitir. Aquilo foi como um alívio para Clara, mas também trouxe uma dor silenciosa. Sabia que agora ele começava a entender. E que talvez, no fundo, sempre soube também. Nos meses seguintes, os dois passaram a viver com mais intensidade. Faziam caminhadas juntos, passeios curtos, pequenas viagens. Clara seguia acompanhando os estudos, mas sem deixar Henrique de lado. Estava sempre atenta, sempre presente. Registrava tudo. O cheiro permanecia, constante, como um marcador invisível do tempo. O Dr. Alexandre começou a falar sobre a possibilidade de desenvolver um teste prático baseado na percepção de Clara. Mas isso exigiria tempo, financiamento, aprovação. Clara não se importava com nada disso. Para ela, cada segundo com Henrique era o que mais importava. Certa noite, sentada na varanda, Clara percebeu que o cheiro havia mudado levemente. Era o mesmo de antes, mas com uma nota diferente, mais intensa, mais marcante. Ficou em silêncio, observando Henrique cochilando na rede, e sentiu um arrepio. Não sabia o que aquilo significava, mas sabia que algo estava mudando de novo. Talvez o tempo estivesse se esgotando. Talvez fosse só mais uma etapa. Ou talvez fosse o início de algo ainda maior. Mas por enquanto, ela apenas fechou os olhos e continuou sentindo o cheiro do homem que sempre amou. O cheiro havia mudado. Clara sentia isso com clareza cada vez maior. Já não era apenas o odor metálico adocicado que a acompanhava há anos. Agora havia algo mais denso, mais presente, como se aquele aroma tivesse se transformado num lembrete constante de que o tempo estava se fechando. Henrique estava cada vez mais calado, mais introspectivo. Alguns dias acordava confuso, trocando palavras, esquecendo nomes. Em outros, parecia completamente lúcido, como se nada estivesse acontecendo. Mas Clara sabia. Sabia que a curva era descendente e que a doença que agora finalmente tinha nome, um diagnóstico claro, se aproximava de um ponto sem retorno. O Parkinson havia sido oficialmente confirmado meses antes, mas o comportamento dos médicos agora era diferente. As consultas eram mais frequentes, os medicamentos mais agressivos. Henrique já não conseguia amarrar os sapatos com facilidade. Às vezes tremia ao segurar uma colher. E o cheiro era como se gritasse para Clara tudo o que os outros ainda tentavam suavizar. Ela não precisava de exames nem de laudos. O corpo de Henrique falava com ela de um jeito que ninguém mais podia ouvir. E isso era uma dádiva e uma dor constante. O Dr. Alexandre continuava lhe acompanhando de perto. A pesquisa com Clara havia ganhado atenção. Jornais universitários começaram a publicar artigos sobre o caso dela. Estudantes vinham de outras cidades só para ouvi-la contar sua história. A universidade criou um pequeno projeto piloto, um estudo sobre detecção precoce de doenças neurodegenerativas, com base em compostos orgânicos voláteis, o nome técnico para o cheiro da doença, como Clara havia chamado desde o início. Ela ajudava com tudo. Fazia testes cegos, relatava cheiros, descrevia sensações. Era metódica, disciplinada, precisa. Tão precisa que os dados começaram a ser levados a sério por cientistas de fora do país. Um laboratório escocês entrou em contato com o Dr. Alexandre. Disseram que haviam lido sobre o estudo brasileiro e que estavam desenvolvendo algo semelhante na Europa. Pediram para falar com Clara. Ela resistiu no começo, não queria fama, nem entrevistas, mas acabou cedendo. Participou de uma videoconferência com médicos e pesquisadores. Contou sua história. Eles ficaram impressionados. Disseram que ela tinha uma sensibilidade olfativa extraordinária. E então, pela primeira vez, ouviu alguém dar nome àquilo. Hiperosmia, uma capacidade aumentada de detectar odores, rara e quase nunca estudada de forma profunda. Com o apoio dos dois grupos, o brasileiro e o escocês, Clara passou a integrar uma equipe de pesquisa internacional. A ideia era desenvolver um teste simples, talvez uma tira de papel ou um cotonete com sensores químicos, que pudesse identificar as alterações que ela percebia com o nariz. Ela se emocionava com aquilo. Sabia que talvez não fosse viver para ver o teste pronto, mas também sabia que já havia feito sua parte. Era uma missão, um chamado, uma forma de dar sentido à dor que carregava. Henrique, por outro lado, já não saía mais tanto,
As caminhadas haviam cessado. As palavras vinham mais devagar, os gestos mais curtos. Mas em meio à fragilidade, havia ternura. Clara se sentava com ele todas as tardes, contava as histórias dos netos, lia trechos de livros antigos, tocava suas mãos. E ele sorria. Às vezes, dizia algo que a fazia chorar. Você me salvou muito antes de eu saber que precisava ser salvo. Ele disse um dia com a voz fraca. Era verdade. Ela o amava com a mesma intensidade desde o primeiro dia e agora, talvez, até mais. Certa noite, enquanto Clara preparava chá, ouviu um barulho leve vindo do quarto. Era Henrique tentando levantar-se sozinho. Correu para ajudá-lo. Ele olhou para ela com os olhos marejados. Clara, eu não quero ser um fardo. Ela ajoelhou-se, pegou as mãos dele e respondeu. Você foi minha força a vida inteira. Agora é a minha vez. Ele chorou. Ela também. Ficaram ali em silêncio por longos minutos, apenas respirando o mesmo ar, o mesmo cheiro, o mesmo amor. Dias depois, Henrique teve uma crise mais forte. Foi internado por precaução. Os médicos disseram que era normal, parte do processo. Clara ficou ao lado dele o tempo todo. Dormia na cadeira, segurava sua mão, lia os relatórios com atenção. E mesmo com o coração apertado, sentia-se em paz, porque estava exatamente onde deveria estar. Naquela madrugada, Henrique partiu, em silêncio, sem dor, com a cabeça encostada no travesseiro e a mão entrelaçada à dela. Clara não gritou, não se desesperou, apenas abaixou a cabeça e disse com os olhos cheios d'água. Eu sabia, eu sempre soube. O enterro foi simples, com poucos amigos e familiares. Clara pediu que não houvesse discursos longos, apenas música suave e uma leitura discreta de trechos do diário que ela mantinha desde o primeiro dia em que sentiu o cheiro. Entregou ao Dr. Alexandre uma cópia das anotações. Disse que queria que tudo fosse usado para ajudar outros. E então, voltou para casa. Os meses seguintes foram silenciosos, mas Clara não parou. Continuou participando dos estudos. Gravou documentários, deu entrevistas, orientou pesquisadores. O teste olfativo continuava em fase de desenvolvimento, mas já mostrava bons resultados. Médicos começaram a perceber que o olfato, um sentido muitas vezes ignorado, poderia ser uma chave para diagnósticos precoces. Anos depois, uma reportagem internacional mostrou os avanços das pesquisas. Clara, já com os cabelos mais brancos e as mãos mais frágeis, apareceu sorrindo diante das câmeras. A repórter perguntou, se você pudesse voltar no tempo e apagar esse dom, você faria isso? Ela pensou por alguns segundos e respondeu, eu nunca desejei ter essa sensibilidade, mas se foi ela que me deu tempo com o homem que eu amava, então não, eu não apagaria. A história de Clara e Henrique virou referência mundial. Inspirou outras pessoas, despertou pesquisas, tocou corações e provou que, às vezes, o amor não é só aquilo que se vê ou se diz, mas também aquilo que se sente, mesmo que seja simplesmente pelo cheiro.